Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Segunda-feira, 11 de julho de 2022. Hoje quem nos faz companhia é São Bento, abade. Escute só o que ele diz. Ninguém se atrase a se converter ao Senhor, que ninguém deixe ir passando os dias. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que fizeste o abade São Bento, preclaro mestre na escola do vosso serviço, concedei que, nada preferindo ao vosso amor, corramos de coração dilatado no caminho dos vossos mandamentos. Amém. Mateus capítulo 10, versículo 34 e o capítulo 11, versículo 1. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho do seu pai, a filha da sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus sempre falou de paz. Mateus 5, Marcos 9, Lucas 1, 10, 19, 24, João 14, 16, 20. Então, como entender a frase ou as frases do Evangelho de hoje que parece dizer o contrário? Não creiam que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Esta afirmação não significa que Jesus era a favor da divisão e da espada. Não. Jesus não quer a espada. João 18. Nem a divisão. Ele quer que todos estejam unidos na verdade. Mas naquela época, o anúncio da verdade de que ele, Jesus de Nazaré, era o Messias, tornou-se motivo de muita divisão entre os judeus. Na mesma família ou comunidade, alguns eram a favor e outros radicalmente contra. Neste sentido, a boa nova de Jesus era verdadeiramente uma fonte de divisão, um sinal de contradição, simplesmente porque não toleravam que seus entes, que seus parentes se tornavam cristãos. Ou, como disse Jesus, ele carregava a espada e por isso estavam prontos a reprimir todos aqueles que seguiam Jesus Cristo. Assim entendemos a outra advertência. Vim separar o filho do pai, a filha da mãe, a nora da sogra, e os inimigos do homem serão os de sua própria casa. De fato, era isso que acontecia nas famílias e comunidades. Muita divisão, muita discussão, consequência do anúncio da Boa Nova entre os judeus da época, porque uns aceitavam e outros negavam. Esses conflitos acontecem até hoje, quando
alguém é dedicado à igreja, muitas vezes, é claro, né? A família acaba se incomodando com isso. Muitas vezes, onde a igreja se renova, o apelo da Boa Nova se torna um sinal de contradição e divisão. As pessoas que durante anos viveram confortavelmente na rotina da sua vida cristã não querem ser incomodadas. Mas hoje em dia, ser cristão é muitas vezes, sim, ser sinal de contradição. Lucas relata esta mesma frase, mas muito mais exigente. Literalmente, ele diz o seguinte: se alguém vem a mim e não odeia o seu pai e sua mãe, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14. É claro que, nesse sentido, odiar não significa, não tem esse mesmo significado, né, que a gente conhece. Odiar significa amar mais, amar menos. Como combinar então esta afirmação de Jesus com aquela em que ordena observar o mandamento, amar e honrar o pai e a mãe? E aí temos duas observações. Primeiro, o critério fundamental sobre o qual Jesus sempre insiste é este: a boa nova de Deus deve ser o valor supremo, estar em primeiro lugar na nossa vida. Não pode haver maior valor na vida. A situação econômica, esse é o segundo ponto, e social no tempo de Jesus era tal que as famílias eram forçadas a se fechar em si mesmas. Já não tinham condições de respeitar as obrigações da convivência humana, da vida comunitária, como a partilha, a hospitalidade, o convite à mesa e o acolhimento dos excluídos. E esse fechamento individualista, causado pela conjuntura nacional e internacional, produziu distorções, tornou a vida comunitária impossível, limitou o mandamento honra teu pai e tua mãe exclusivamente à pequena unidade familiar e não mais à grande família da comunidade. Em terceiro, impediu a plena manifestação da boa nova de Deus, porque se Deus é pai, somos irmãos e irmãs uns dos outros. E esta verdade deve encontrar a sua expressão na vida comunitária. Uma comunidade viva e fraterna é o espelho do rosto de Deus. A convivência humana sem comunidade é um espelho rachado que desfigura o rosto de Deus. E neste contexto, o pedido de Jesus, odiar pai e mãe, significa que os discípulos tinham que superar o fechamento individualista da pequena família sobre si, estendê-lo à dimensão da comunidade. O próprio Jesus aplicou em que ensinou aos outros. Sua família queria chamá-lo para se retirar para si mesmo, quando lhe disseram: olhe, sua mãe e seus irmãos estão lá fora procurando por você. Mas ele respondeu: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando para as pessoas ao seu redor, ele disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos 3. Ampliar a família. Esta foi e continua sendo a única maneira de a pequena família poder preservar e transmitir os valores em que acredita. E hoje a igreja celebra o grande São Bento de Nórcia. Recebemos da tradição cristã o relato de que Bento viveu entre os anos 480 e 547. Nasceu na cidade de Núrcia, ou Nórcia, na Itália, ou Norcia, na Itália. Pertencia à influente e nobre família Anícia e tinha uma irmã gêmea chamada Escolástica, também fundadora e santa da igreja. Era ainda muito jovem quando foi enviado a Roma para aprender retórica e filosofia. No entanto, decepcionado com a vida mundana e superficial da cidade eterna, retirou-se para uma vida cética e reclusa. Passou a se dedicar ao estudo da Bíblia e do cristianismo. Ainda não satisfeito, isolou-se numa gruta no Monte Subiaco. Assim viveu por 3 anos, na oração e na penitência, estudando muito. Depois se agregou aos monges de Vicovaro, que logo o elegeram seu prior. Mas a disciplina exigida por Bento era tão rígida que estes monges indolentes tentaram envenená-lo. Bento abandonou então o convento e no sopé do Monte Cassino construiu seu primeiro mosteiro. O símbolo, o emblema que escolheu foram ora et labora,
reza e trabalha. E a cruz e o arado passaram a ser o exemplo da vida católica dali em diante. Deste modo, se estabelecia o ritmo da vida monástica, o justo equilíbrio do corpo, da alma e do espírito, para manter o homem em comunhão com Deus. Ainda deixou escrito que o monge deve ser não soberbo, não violento, não comilão, não dorminhoco, não preguiçoso, não detrator, não murmurador. Este monge propôs um novo modelo de homem, aquele que vive em completa união com Deus, através do seu próprio trabalho, fabricando os próprios instrumentos para lavrar a terra. Celebrado pela Igreja no dia 11 de julho, São Bento foi declarado patrono principal de toda a Europa pelo Papa Paulo VI em 1964. Por intercessão de São Bento, desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa semana para você. Até amanhã.